Quando então nós temos essa alteração do PSA ou temos uma alteração do toque, como que se faz a confirmação da presença ou não do tumor na próstata? Isso é feito através de uma biópsia. A biópsia prostática nada mais é do que você coletar material da próstata de uma forma sistematizada e num protocolo já bem definido hoje em dia e encaminhar para o patologista que vai fazer o estudo anatomopatológico daquele espécime. Como que isso é feito? É um exame muito, vamos dizer assim, simples, rápido, indolor, porque hoje ele é feito com sedação endovenosa, então o paciente dorme. E o que o médico faz? Ele, com o paciente sedado, absolutamente sedado, dormindo, não sentindo nada, é feita uma ultrassonografia transretal. Então nós usamos um aparelho de ultrassom introduzido pelo reto. Por que pelo reto? De novo, como a próstata só está acessível ao toque, por meio do reto, o reto é o único canal de acesso, e felizmente a maioria das neoplasias, 93, começam na periferia, então a gente com um transdutor colocado praticamente em cima da próstata, nós temos uma rastreabilidade, nós temos um estudo ultrassonográfico da próstata muito preciso, muito fácil. E, na verdade, esse estudo ultrassonográfico é muito importante nesse momento da biópsia para dirigir os locais onde eu quero coletar os materiais. Então, quando existe uma área previamente determinada que já está suspeita de próstata, é lógico que daquele lugar eu vou colher mais fragmentos. Mas os protocolos atualmente em voga, eles recomendam que você faça um procedimento chamado biópsia sextante ampliada de próstata, dirigida por ultrassonografia. Você divide a próstata em 6 setores e de cada setor você tira 2 fragmentos. Então, geralmente, a rotina são 12 fragmentos de forma sistematizada e mais fragmentos adicionais dos locais suspeitos, ou que, no caso, o nódulo, no caso de você ter áreas que, por outros métodos de imagem, se dizem fortemente sugestivos de câncer de próstata. Feita essa biópsia, terminou a biópsia, ela demora 4, 5, 10 minutos, quando muito, o paciente vai para o quarto, ele acorda, ele urina algumas vezes antes de sair, ele recebe dose de antibiótico. Isso é muito importante que se diga, que o fundamental para que a biópsia de próstata vá bem é um preparo retal adequado. Quanto mais limpo tiver a ampola retal, menos problema nós vamos ter, riscos de complicações pela biópsia, que o principal é a prostatite pós-biópsia. Mas para isso nós temos uma limpeza adequada e nós usamos antibiótico por 7 dias. Injetável no momento do procedimento e via oral depois por 7 dias em casa. E o indivíduo vai embora no mesmo dia após ter urinado normalmente. Existe uma presença por algumas micções, algumas vezes o indivíduo tem um pouco de sangue na urina, ele deve urinar 2, 3 vezes um pouco de sangue na urina, e ele pode ter também evacuações com um pouco de sangue 2, 3 vezes. Onde o sangue deve permanecer por mais tempo, e isso não tem conotação nenhuma, não tem implicação nenhuma, é no esperma. O indivíduo que fez uma biópsia de próstata pode ficar com laivos assim, com marcas castanhas de que seria sangue no esperma, até por 2, 3 meses. Mas isso não tem implicação nenhuma. O material indo para o patologista, ele volta, então, com uma confirmação ou não de que tem câncer de próstata. Uma vez confirmado se tem o câncer de próstata, nós passamos por uma outra fase, ou seja, nós conseguimos detectar então naquele paciente o câncer de próstata e, considerando que nós estamos tentando fazer isso da forma mais precoce possível, o que isso significa? Que o indivíduo tem chances cada vez maiores de cura. E aí sim, o paciente vai poder, teoricamente, optar entre duas modalidades de tratamento curativo, que é ou a cirurgia radical ou a radioterapia. Hoje em dia, ambas as modalidades estão bastante desenvolvidas, elas têm as suas vantagens e desvantagens.
Acho que isso a gente pode comentar depois num outro bate-papo. Mas o importante é que elas têm índices de cura muito, muito próximos entre si e que, se o indivíduo vai optar pela cirurgia ou vai optar pela radioterapia, além de alguns critérios intrínsecos da doença, existe a questão das comorbidades. Então, existem indivíduos que têm um fator de risco cirúrgico muito elevado, é óbvio que eles vão ser melhores atendidos pela radioterapia, com menos riscos, menos morbidade. Existem indivíduos que são jovens, que têm uma perspectiva de vida muito grande, que talvez se beneficiem mais da cirurgia, porque nós conservamos a radioterapia como uma segunda linha de terapia curativa ainda. Nós, teoricamente, não queimamos as nossas armas de uma vez, porque uma vez que se opera, você pode fazer radioterapia complementar alguns anos depois. Agora, uma vez que você faz radioterapia, não tem possibilidade de cirurgia mais, pelos riscos, pelas complicações que a cirurgia representará para esse paciente. E o que eu gostaria de dizer assim é que a medicina ela evolui o tempo todo, felizmente. O que nós temos o maior avanço que nós temos ultimamente, assim como ferramenta, como arma para detecção precoce de câncer de próstata, é um exame chamado ressonância nuclear magnética multiparamétrica. Ou seja, é um exame também muito sofisticado, é um exame de alto custo, obviamente tem a sua indicação. Dentro desse screening todo, dentro desse protocolo todo, foi uma ferramenta que veio ajudar muito e que é um exame que ele, junto com a evolução do PSA, junto com o toque e junto com outras características ali, critérios que o médico usa, primeiro, ele nos orienta a indicar o local mais suspeito, que deve ser colhido material, os locais mais suspeitos na próstata, de onde nós devemos coletar o material. E antes disso, muitas vezes, aqueles pacientes que têm alteração no PSA, que são determinados por uma causa benigna, eles têm alterações reconhecidas como benignas também na ressonância. Então, esses pacientes não precisam ir para a biópsia, eles podem ir para uma prova terapêutica com antibiótico, eles podem ir para um segmento, enquanto aqueles pacientes que têm alteração no PSA e têm alterações na ressonância muito sugestivas de câncer de próstata, eles não devem ir para uma conduta mais conservadora, eles devem ir para a biópsia direto. Então, hoje a ressonância ajuda a decidir quando indicar biópsia ou não. Quando o paciente já fez uma ou duas biópsias, no caso de repetir, que não foi dirigida por ressonância, chamada fusão de imagem, se fazemos mais coletas ou não, de forma que é um exame que, com certeza, no futuro, deve ajudar a aumentar muito a positividade dessas biópsias e a precocidade ainda maior na confirmação do câncer de próstata nesses pacientes. E, finalmente, a condição de cura. Obrigado.